sou a Clara, estudante de Medicina Veterinária na Univap e estou cursando a matéria de Medicina Chinesa. Junto com as minhas colegas Milena e Karina, nós iremos apresentar um seminário sobre a teoria dos 5 elementos. Essa teoria nasceu na China durante o período pré-Qin, ou seja, o período que antecedeu a dinastia Qin. Esse período foi marcado por um grande desenvolvimento filosófico, político e cultural na China. Nesse período também nasceu o que os historiadores chamam de as 100 escolas do pensamento. Dentro das 100 escolas do pensamento existe a escola naturalista, ou também conhecida como escola Yin e Yang. Essa escola foi responsável por desenvolver a teoria do Yin e Yang e a teoria dos 5 elementos. A teoria dos 5 elementos depois foi aprofundada pelo taoísmo. Bom, a medicina tradicional chinesa ela é baseada em uma série de princípios, que tem como objetivo cuidar do corpo, da mente e espírito. Ela foi desenvolvida ao longo de 5.000 anos e seu objetivo não é apenas curar, mas prevenir doenças e manter a saúde. A medicina tradicional chinesa vem de uma época onde não havia separação entre medicina, religião, filosofia e ciências. Os fundamentos da medicina chinesa eles foram desenvolvidos a partir da observação da natureza. Um dos conceitos que foram mais destacados foram o conceito dos 5 elementos. Esses 5 elementos são fogo, terra, metal, água e madeira. Cada um desses elementos está ligado a um órgão do corpo, sendo relacionado a uma estação também, emoções, e cada um tem sua função específica. Dentro dos 5 elementos, cada elemento é gerado pelo anterior. Por exemplo, a madeira gera o fogo gera a terra gera o metal gera a água e a água gera a madeira. Aqui nessa lista a gente tem um exemplo dos 5 elementos e a área de atuação de cada um. Por exemplo, o fogo ele representa calor, brilho, atividade e paixão. A estação que ele representa é o verão. Os órgãos que são predominantes é o coração e o intestino delgado. Na madeira temos crescimento, expansão e criatividade. E flexibilidade também. A estação representada é a primavera. Os órgãos são fígado e vesícula biliar. E como a gente pode ver nessa tabela, a gente também tem algumas emoções. Na medicina tradicional chinesa, cada elemento está ligado a uma emoção primária. Por exemplo, a raiva ela está ligada à madeira, que também está ligada ao fígado. A alegria é o elemento fogo, que está ligado ao coração. A tristeza é o elemento metal, está ligado ao pulmão. A preocupação é o elemento terra, que está ligado ao baço. Medo é o elemento água, que está ligado ao rim. O desequilíbrio dessas emoções primárias pode causar doenças. Então, quando você vai para um atendimento, vão ser avaliados qual é o elemento que está se sobressaindo ou qual elemento está com baixo vigor. Então, para manter a saúde em dia, a gente tem que manter esse equilíbrio entre os 5 elementos. Olá, eu vou falar da aplicação da teoria dos 5 elementos na medicina tradicional chinesa. Começando pelo diagnóstico, ele é feito pela individualidade da pessoa. Ele é como se fosse montar um quebra-cabeça que vai identificar a causa da doença e não os sintomas. Então, é necessário ter um histórico de sensações nessa anamnese, perguntando para a pessoa qual horário que mais sente dor, quais os sons favoritos, que tipo de odor prefere, sabor. A língua vai ser uma análise de vitalidade pela cor, saburra, brilho, e a avaliação da energia como um todo será feita pela palpação de pulso, ausculta e olfato. Os órgãos do sentido, como gerem os 5 elementos. O controle da doença, ele se dá pela lei da geração. Então, a doença ela começa internamente, ela não começa com sintoma. Então, ela desequilibra as cargas elétricas das células, desequilibrando o potencial de ação. Então, ela
rege uma comunicação neuroendócrina e imunológica, causando prejuízo, uma doença que pode ser orgânica ou psicossomática. As doenças crônicas são caracterizadas por estagnação de energias e a doença aguda por hiperfunção dos órgãos e vísceras. Aí, dessa forma, é escolhida a técnica para poder ser aplicada. Qual é a postura desse paciente com a relação da doença? Então, por exemplo, se é uma doença relacionada a frio, a pessoa está sempre tremendo, sempre acuada, é possível usar a moxa. Tem diversas técnicas na medicina chinesa, que inclui a auriculoterapia, acupuntura, que a gente vai focar nessa, moxa-bostão, as plantas medicinais e ventosas. A acupuntura, ela ativa a sinalização mecânica cerebral. Então, de acordo com os excessos, a agulha vai dispersar o movimento. De acordo com a deficiência, ela vai tonificar. Aí você pode usar também plantas e moxa. E a agulha da acupuntura, ela é importante girar durante a técnica para promover o rolamento das fibras colágeno. Isso daí vai gerar essa sinalização cerebral para poder ter uma resposta positiva de cura e não de melhora de sintoma. Aplicando a teoria dos 5 elementos na fisiologia orgânica, começando pelas relações interorgânicas. Dentro das relações interorgânicas, nós podemos dividir e aplicar a teoria do ciclo de geração e do ciclo de controle. No ciclo de geração, nós temos o fígado, que é um órgão representado pelo elemento madeira. O fígado armazena o sangue que nutre o coração, que é um órgão representado pelo elemento fogo. Dentro do ciclo de controle, nós também temos o fígado, um elemento já representado pelo elemento madeira, que regula o baço, que é um órgão representado pelo elemento terra. Isso é importante porque, por exemplo, quando nós temos uma patologia ou um distúrbio no coração, isso pode ser uma consequência de uma patologia ou um distúrbio mais grave no fígado. E quando nós temos um distúrbio ou uma patologia no baço,